Como tudo começou? Essa é uma pergunta que a humanidade sempre se fez. A gente olha para as estrelas, vastas e incontáveis. Vemos a dança complexa da vida ao nosso redor, do menor inseto à maior baleia. E a gente se pergunta: de onde veio tudo isso? Quem, ou o que, colocou tudo em movimento? Essa curiosidade profunda é parte do que nos faz humanos. É um fio que conecta todas as culturas, todas as civilizações, através dos tempos. Somos caçadores de significado, exploradores das nossas origens. A busca por respostas é parte fundamental da nossa história humana compartilhada. Um impulso para entender nosso lugar nesse cosmos imenso. Pelo mundo todo, povos antigos criaram histórias incríveis para explicar o inexplicável. Esses mitos de criação são diversos, cheios de cor e profundos. Alguns falam de deuses moldando o mundo a partir do caos. Outros contam sobre ovos cósmicos que eclodem, dando origem à existência. Muitos envolvem forças poderosas, seres divinos e lutas épicas. Mas, nessa diversidade toda, existe um tema em comum: um desejo de dar sentido à existência. Uma necessidade de entender nossas raízes. O livro de Gênesis, o primeiríssimo livro da Bíblia hebraica e do Antigo Testamento cristão, oferece um desses relatos. É uma narrativa que cativou e desafiou mentes por milênios. A força do Gênesis não está só nas respostas, mas na forma como ele formula as perguntas. Ele fala de luz emergindo da escuridão, ordem surgindo do vazio. Conta sobre a criação dos céus, da terra e de todos os seres vivos. E coloca a humanidade num ponto especial desse grande projeto. Para bilhões, essa história é mais que um mito. É texto sagrado, revelação divina. Ela fornece uma estrutura para entender Deus, a humanidade e a própria natureza do bem e do mal. É uma história que moldou profundamente a civilização ocidental e continua a inspirar, provocar e confortar. Mas mesmo para quem não a considera uma verdade literal, Gênesis oferece uma sabedoria profunda. Explora temas atemporais como criação, responsabilidade, tentação e consequência. Mergulha nas complexidades da natureza humana e na nossa relação com o divino. As perguntas que levanta ainda são as nossas perguntas. Como devemos viver? Qual o nosso propósito? Qual a origem do sofrimento? Esses são os mistérios duradouros que Gênesis nos convida a explorar. Uma voz antiga falando a nossa busca moderna por significado e conexão com algo maior que nós mesmos. Os primeiros versos de Gênesis estão entre os mais famosos já escritos. No princípio criou Deus os céus e a terra. É uma declaração poderosa, simples, mas de um alcance imenso. A narrativa então se desenrola numa sequência de atos criativos, frequentemente chamados de os 6 dias da criação. No primeiro dia, a luz é chamada a existência, separando o dia da noite. Essa luz primordial é fascinante. Não é o sol nem as estrelas, que são criados depois. Alguns veem isso como uma metáfora para a iluminação, ou a energia fundamental que sustenta o universo, uma faísca divina acendendo a realidade. Seriam esses dias literais de 24 horas? Ou representam vastas eras cósmicas? Essa questão gerou um debate sem fim. Para alguns, a interpretação literal é fundamental. Para outros, os dias são vistos simbolicamente, representando épocas ou estágios no processo criativo de Deus. Curiosamente, se olharmos para a ordem da criação apresentada em Gênesis 1, encontramos paralelos intrigantes com o que a ciência moderna nos diz sobre o desenvolvimento do universo. Primeiro surge a luz, depois a atmosfera, a separação da água e da terra. Em seguida, a vida vegetal, seguida pelos corpos celestes, depois as criaturas marinhas, aves, animais terrestres e, finalmente, os humanos. Essa sequência espelha, de forma geral, o entendimento científico da evolução cósmica e biológica. Pense na teoria do Big Bang.
A ciência sugere que o universo começou de um estado incrivelmente quente e denso e vem se expandindo desde então. O universo primitivo era opaco, um mar de energia, antes que a luz pudesse viajar livremente. Gênesis fala de um estado inicial sem forma, frequentemente traduzido como sem forma e vazia. Então vem a luz. A ciência descreve a formação da atmosfera primitiva da Terra, a condensação dos oceanos e o surgimento dos continentes. Gênesis descreve a criação do firmamento, o ajuntamento das águas e o aparecimento da terra seca. Essas ressonâncias são notáveis, sugerindo uma intuição antiga sobre o desenrolar do cosmos. A criação da luz antes do Sol e das estrelas é particularmente simbólica. Sugere uma luz divina, uma fonte de toda iluminação, tanto física quanto espiritual. Esse conceito ecoa em muitas tradições místicas. Fala de um universo nascido não apenas da matéria, mas de intenção e brilho divinos. Seja Gênesis visto como história literal ou metáfora profunda, sua representação de uma criação ordenada, movendo-se da simplicidade para a complexidade, do caos para o cosmos, oferece uma visão poderosa. É a visão de um universo imbuído de propósito, trazido à existência por uma força criativa, além da nossa plena compreensão, um desdobramento majestoso ao longo do tempo. O capítulo 2 de Gênesis oferece um olhar mais íntimo sobre a criação, focando na humanidade. Aqui, aprendemos que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Essa imagem é incrivelmente rica. Pó da terra, em hebraico, para terra e para homem. Isso conecta a humanidade diretamente à terra. Somos, em essência, poeira de estrelas, compostos dos mesmos elementos encontrados em todo o universo e no solo sob nossos pés. Essa ideia ressoa com as descobertas científicas de que os componentes químicos da vida são comuns no cosmos. A narrativa então introduz o Jardim do Éden, um paraíso, um lugar de harmonia, beleza e abundância. Rios correm por ele, nutrindo toda a vida. Tradições antigas na Mesopotâmia e além também falam de jardins primordiais, paraísos divinos, onde a humanidade vivia em estado de êxtase. O próprio nome Éden pode estar ligado a palavras sumérias ou acádias que significam planície ou estepe, mas também deleite. O Éden foi um lugar geográfico real? Muitos procuraram, propondo locais da Mesopotâmia à Armênia, até mesmo na África. Ou é um símbolo de um estado perfeito de ser, uma conexão perdida com a natureza e o divino? No centro do Éden estão duas árvores misteriosas: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva têm permissão para comer de qualquer árvore, exceto desta última. Essa proibição prepara o cenário para um teste profundo. A árvore do conhecimento não é só sobre saber fatos. Ela representa a consciência moral, o entendimento da dualidade, bem e mal, certo e errado, prazer e dor. Comer seu fruto significa sair da obediência inocente para um mundo de escolhas e consequências complexas. Textos apócrifos, como o livro de Adão e Eva, expandem a vida no Éden, descrevendo sua beleza incrível e as interações iniciais e inocentes dos primeiros humanos. Algumas tradições judaicas antigas, encontradas em textos como o Zohar ou o alfabeto de Ben Sirá, falam até de uma primeira esposa para Adão antes de Eva, chamada Lilith. Ela, segundo essas histórias, recusou-se a ser subserviente a Adão e voou para longe, tornando-se uma figura associada à noite. Embora não estejam em Gênesis, essas histórias mostram como contadores de histórias e teólogos se debateram com os significados mais profundos da narrativa do Éden por séculos. Elas adicionam camadas à nossa compreensão de Adão, do Éden e do simbolismo profundo desses começos primordiais, refletindo um esforço humano contínuo para explorar as profundezas de nossas origens
e a natureza de nosso primeiro relacionamento com o Criador. Então, uma sombra recai sobre o Éden. A serpente aparece. Gênesis a descreve como a mais astuta de todas as feras selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Esta não é uma cobra qualquer. Ela fala, questiona o comando de Deus, tenta Eva com a promessa de sabedoria, de se tornar como Deus, conhecendo o bem e o mal. O papel da serpente foi interpretado de muitas maneiras. É um animal literal? Um símbolo da tentação? Ou talvez uma manifestação de uma entidade espiritual rebelde? Tradições posteriores, tanto judaicas quanto cristãs, frequentemente identificam a serpente com Satanás, um anjo caído, um adversário do plano de Deus. A tentação é bem sucedida. Eva come o fruto, depois Adão. Seus olhos se abrem. Eles percebem que estão nus. A vergonha entra no mundo. Este momento, frequentemente chamado de a queda, é crucial. Não se trata apenas de desobediência por causa de uma fruta. Simboliza uma mudança fundamental na condição humana. Uma perda da inocência. Uma separação de Deus. A aquisição do conhecimento vem com um preço alto. A consciência da vulnerabilidade, do trabalho árduo, da dor e, finalmente, da mortalidade. A harmonia do Éden é estilhaçada. Essa história lida com um dos mistérios mais profundos da vida, a origem do mal e do sofrimento em um mundo criado por um Deus bom. As consequências são rápidas. Deus confronta Adão, Eva e a serpente. Maldições são pronunciadas. A serpente rastejará sobre seu ventre. A mulher sentirá dores no parto e será sujeita ao seu marido. O homem trabalhará arduamente para tirar o alimento do solo, que agora está amaldiçoado. E, finalmente, a expulsão do paraíso. Assim, o Senhor Deus o baniu do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Esse banimento não é apenas uma remoção física, é um exílio espiritual. Uma representação comovente do distanciamento da humanidade de seu estado original de graça e comunhão direta com o divino. Para impedir que a humanidade comesse da árvore da vida e vivesse para sempre nesse estado de queda, Deus coloca querubins, poderosos seres angelicais, e uma espada flamejante que se movia para todos os lados, para guardar o caminho para a árvore da vida. Estes são guardiões de um portal sagrado, uma fronteira entre o mundo profano e o sagrado. Essa imagem de portais guardados para o paraíso ou outros reinos é comum na mitologia do antigo Oriente Próximo. Isso ressalta a profunda separação que ocorreu. A humanidade está agora fora do jardim, embarcando em uma jornada nova e mais desafiadora, marcada para sempre pela memória do que foi perdido e pelas consequências daquela escolha fatídica. Fora do Éden, a história humana continua, marcada por dificuldades, mas também por novos começos. Adão e Eva têm filhos. Caim, lavrador da terra, e Abel, pastor de ovelhas. Ambos trazem oferendas a Deus. Caim oferece frutos da terra, enquanto Abel traz as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Deus olha com agrado para a oferenda de Abel, mas não para a de Caim. Por quê? O texto não diz explicitamente o motivo, o que, sabe como é, né? Gerou muita discussão teológica. Seria a qualidade da oferenda? A atitude de quem ofertou? Hebreus capítulo 11, versículo 4, no Novo Testamento, sugere que a oferta de Abel foi pela fé e melhor. Essa preferência divina, ou digamos, rejeição percebida, acende uma raiva terrível em Caim. Deus o adverte: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, o pecado está à espreita na sua porta. Ele deseja dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. É uma imagem poderosa da luta interna contra o mal. Mas Caim não domina sua raiva. Ele atrai seu irmão Abel para o campo e o mata. O primeiro assassinato. A traição de um irmão. A própria terra clama, manchada com sangue inocente. Este evento trágico destaca a rápida escalada do pecado no mundo.
Passando da desobediência ao fratricídio, Deus confronta Caim. Onde está seu irmão Abel? A resposta desafiadora de Caim, "Sou eu o guarda do meu irmão?", ecoou através dos tempos, um lembrete contundente da nossa responsabilidade uns para com os outros. Caim é amaldiçoado, condenado a ser um andarilho errante. No entanto, num misterioso ato de misericórdia, Deus coloca um sinal em Caim para protegê-lo de ser morto. A natureza desse sinal é outro enigma. Depois disso, Gênesis nos conta que Caim se estabeleceu na terra de Nod, a leste do Éden, e construiu uma cidade, dando-lhe o nome de seu filho, Enoque. Esta é a primeira menção a uma cidade, um passo significativo no desenvolvimento da civilização humana. O surgimento das cidades é um paralelo fascinante com as descobertas arqueológicas. Sítios antigos como Jericó, datando talvez de 9.000 anos, ou Çatalhöyük, na Turquia moderna, mostram evidências antigas de comunidades estabelecidas, agricultura e estruturas sociais complexas. Embora uma ligação direta com o Enoque bíblico seja especulativa, o relato de Gênesis reflete uma realidade histórica. A humanidade começou a se reunir, construir e desenvolver novas formas de viver. A história de Caim, portanto, não é apenas sobre pecado e punição, mas também sobre os primórdios da sociedade, com todas as suas complexidades, inovações e a necessidade humana duradoura de comunidade, mesmo em um mundo marcado por conflitos. Após a história de Caim, Gênesis apresenta longas genealogias, listas de ancestrais desde Adão até Noé. Esses capítulos, muitas vezes lidos por cima, contêm detalhes intrigantes. Uma das características mais impressionantes são as vidas incrivelmente longas atribuídas a esses patriarcas antigos. Adão viveu 930 anos. Sete, 912. Matusalém, o que viveu mais tempo, alcançou 969 anos. Por que tanta longevidade? Alguns sugerem que esses números são simbólicos, talvez representando épocas, ou que refletem um estado humano primitivo mais puro. Outros buscam significado numerológico ou ligações com antigas listas de reis sumérios. Essas genealogias servem a um propósito crucial. Elas preenchem vastos períodos de tempo, conectando Adão a figuras-chave posteriores. Elas estabelecem uma linhagem, uma história sagrada. Mas escondidas nessas listas estão figuras que se destacam. Um desses indivíduos é Enoque, o sétimo depois de Adão na linhagem de Sete. O texto diz pouco sobre ele, mas o que diz é profundo. Enoque andou com Deus, e já não era, porquanto Deus para si o tomou. Ao contrário de outros que morreram, Enoque é levado. Isso implica uma relação especial com Deus e uma partida única da vida terrena. Talvez uma ascensão ao céu sem experimentar a morte física. O destino misterioso de Enoque capturou a imaginação de escritores antigos. Ele se tornou o suposto autor de um corpo significativo de literatura apócrifa, mais notavelmente o livro de Enoque. Esta coleção de textos, que não faz parte da Bíblia canônica para a maioria das tradições, elabora extensivamente sobre a vida de Enoque. Descreve suas visões, suas jornadas pelos céus, seus encontros com anjos e revelações. Ele é retratado como um escriba da justiça, um profeta e um sábio que recebeu sabedoria divina. O livro de Enoque e textos semelhantes fornecem um vislumbre fascinante das crenças e especulações antigas. Eles exploram temas apenas insinuados em Gênesis, como as origens dos anjos caídos, os vigilantes, a vinda de um Messias e os segredos da criação. A história de Enoque, portanto, torna-se um símbolo poderoso da experiência mística, da comunhão direta com o divino. Ele representa a possibilidade de uma caminhada íntima com Deus que pode elevar alguém além dos limites comuns, um farol de realização espiritual nos tempos antigos. Pouco antes da história de Noé e do grande dilúvio,
O capítulo 6 de Gênesis apresenta uma passagem breve, mas incrivelmente intrigante. Fala de um tempo em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Dessas uniões nasceram filhos. O texto diz: naqueles dias estavam os nefilins na terra, e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos. Estes foram os valentes que houve na antiguidade, varões de renome. Quem eram esses filhos de Deus? E quem eram os nefilins? Essa passagem alimentou especulações por séculos. Uma interpretação comum, especialmente na tradição judaica antiga, como vista no livro de Enoque, identifica os filhos de Deus como anjos caídos, ou vigilantes. Esses seres celestiais, cativados pela beleza humana, supostamente desceram à terra, tomaram esposas humanas e ensinaram conhecimentos proibidos como feitiçaria e guerra. Sua prole, os nefilins, são frequentemente entendidos como gigantes, seres poderosos e muitas vezes corruptos que encheram a terra de violência. Essa interpretação sugere uma rebelião angelical significativa e uma corrupção da linhagem humana, contribuindo para a maldade que levou Deus a enviar o dilúvio. A própria palavra nefilim é debatida. Pode vir da raiz hebraica, que significa cair. Daí, os caídos. Ou poderia implicar aqueles que fazem outros caírem. Algumas traduções avertem como gigantes. Histórias de gigantes não são exclusivas de Gênesis. Elas aparecem em muitas culturas ao redor do mundo. A mitologia grega tem seus titãs e gigantes. Mitos nórdicos contam sobre os gigantes de gelo. Contos de seres colossais frequentemente representam forças primordiais, conflitos antigos ou uma era passada de heróis e monstros lendários. A menção aos nefilins em Gênesis explora esse fascínio humano generalizado por seres de imenso poder e estatura. O enigma dos nefilins continua a intrigar. Seriam esses relatos puramente mitológicos, simbólicos de grandes tiranos ou de uma humanidade corrompida? Ou eles insinuam algo mais? Alguns tentaram encontrar evidências arqueológicas de esqueletos gigantes, embora tais alegações sejam frequentemente infundadas ou baseadas em interpretações errôneas. Independentemente de sua existência literal, a história dos nefilins serve como um poderoso elemento narrativo em Gênesis. Ela pinta um quadro de um mundo mergulhando no caos e na decadência moral. Um mundo onde as fronteiras entre o divino e o humano foram transgredidas, preparando o palco para um julgamento divino cataclísmico e um novo começo com Noé. Os primeiros capítulos de Gênesis, embora antigos, não existem no vácuo. Eles ressoam e são iluminados por uma fascinante gama de fontes externas, descobertas arqueológicas, estudos históricos e textos não canônicos. Quando exploramos essas conexões, as narrativas ganham novas camadas de significado. Por exemplo, o relato da criação em Gênesis 1, com sua progressão ordenada, encontra paralelos intrigantes, não apenas com o entendimento científico moderno da evolução cósmica, mas também com outros mitos de criação do Antigo Oriente Próximo, como o babilônico Enuma Elish, que também descreve a criação emergindo do caos aquoso, através da ação divina. A história de Adão, formado do pó da terra, e Eva, de sua costela, aborda questões humanas fundamentais sobre origem e relacionamento. Arqueologicamente, embora não possamos localizar o Éden com precisão, o cenário cultural da Mesopotâmia, com seus vales fluviais férteis e centros urbanos primitivos, oferece um ambiente plausível para o surgimento de tais histórias. Mitos sumérios e acádios antigos, como a epopeia de Gilgamesh, também apresentam jardins paradisíacos, árvores sagradas e a busca humana pela imortalidade, sugerindo um conjunto compartilhado de motivos culturais. Textos apócrifos como A Vida de Adão e Eva embelezam ainda mais a história,
refletindo séculos de reflexão sobre esses pais primordiais. A narrativa de Caim construindo uma cidade encontra ecos no surgimento dos primeiros assentamentos urbanos na Mesopotâmia e no Levante, como Uruque, Eridu e Jericó. A arqueologia revela que essas cidades surgiram há milhares de anos, marcando uma profunda mudança na sociedade humana. Embora correlações diretas sejam complexas, o relato bíblico reflete essa transição histórica. Da mesma forma, as genealogias enigmáticas com seus patriarcas longevos guardam alguma semelhança com a lista de reis sumérios, que registra governantes com reinados fantasticamente longos antes de um grande dilúvio, insinuando uma tradição comum do antigo Oriente Próximo, de lembrar ancestrais distantes em uma escala de tempo épica. A história dos Nefilins, dos filhos de Deus e dos gigantes, encontra paralelos em muitas culturas, mas também em textos como o livro de Enoque, que expande dramaticamente essa breve passagem de Gênesis. Esses textos descrevem anjos caídos, suas uniões ilícitas e a prole gigante resultante. Tais interconexões não necessariamente provam ou desmentem o relato bíblico. Pelo contrário, elas enriquecem nossa compreensão. Elas mostram como Gênesis dialoga com as correntes intelectuais e culturais de seu tempo, usando, e muitas vezes transformando, motivos existentes para transmitir sua mensagem teológica única sobre Deus, a humanidade e o desenrolar da história sagrada. Este diálogo entre fé, história e literatura antiga continua a fascinar. Por que essas histórias antigas do início de Gênesis continuam a ter tanto poder sobre nós, thousands of years depois de terem sido contadas pela primeira vez? Parte da resposta está em sua universalidade. Elas abordam as questões humanas mais fundamentais. De onde viemos? Por que estamos aqui? Qual é a natureza do bem e do mal? Por que existe sofrimento no mundo? Essas não são perguntas limitadas a uma cultura ou uma era. São as indagações atemporais do espírito humano. E Gênesis oferece uma tentativa profunda e duradoura de respondê-las, moldando nossa compreensão de nós mesmos e de nosso lugar no universo. As narrativas da criação, do Éden, do primeiro pecado, da primeira família humana e dos seres misteriosos que caminharam sobre a terra são ricas em simbolismo. Não são apenas contos simples, são tapeçarias complexas tecidas com profundas percepções psicológicas e espirituais. Elas exploram a condição humana, nossa capacidade para o grande amor e a traição devastadora, nosso anseio por conexão com o divino e nossa luta contra a tentação e nossas próprias falhas. Essas histórias agem como espelhos, refletindo nossas próprias vidas interiores, nossas esperanças, nossos medos e nossa busca incessante por significado e redenção em um mundo complexo. Além disso, esses capítulos iniciais de Gênesis moldaram profundamente a arte, a literatura, o direito, a ética e a própria estrutura da civilização ocidental e além. Conceitos como a dignidade inerente da humanidade criada à imagem de Deus, a santidade da vida, a responsabilidade de cuidar da criação e as consequências morais de nossas escolhas, encontram raízes profundas nesses textos. Eles inspiraram inúmeros atos de fé, criatividade e justiça social. Mesmo numa era secular, os arquétipos e narrativas de Gênesis continuam a ressoar, muitas vezes inconscientemente, em nossas conversas culturais e em nossa compreensão da natureza humana. No fim das contas, Gênesis nos fascina porque fala ao nosso anseio mais profundo por conexão. Conexão com nossas origens, uns com os outros, com o mundo natural e com algo maior que nós mesmos. Ele nos lembra que nossas vidas são parte de uma grande história que se desenrola. Sejam interpretadas como história literal, alegoria sagrada ou mito profundo, essas narrativas fornecem um senso de continuidade com o passado e uma estrutura para navegar o presente. Elas nos desafiam a refletir sobre nossos próprios começos, nossas escolhas e nosso legado,
garantindo que os ecos da aurora dos tempos continuem a moldar a jornada da humanidade.